Bom, o que é eletrização? Os processos de eletrização são métodos onde o corpo eletricamente neutro passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Os corpos são formados por átomos e os átomos são constituídos por partículas elementares, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. No interior do átomo encontram-se os nêutrons e os prótons. Já fora, na eletrosfera, encontram-se os elétrons girando orbitalmente ao redor do núcleo atômico. Essas partículas apresentam uma propriedade física chamada carga elétrica, e essa propriedade está relacionada à força de atração e repulsão entre essas propriedades. A eletrostática é basicamente descrita por dois princípios: o da atração e repulsão entre cargas, conforme o seu sinal, e o da conservação de cargas elétricas, a qual permite que não haja perdas de cargas. Ou seja, eletrizar um corpo é apenas tornar diferente o número de prótons e de elétrons, reduzindo ou adicionando elétrons a esse corpo. Assim como a massa, a carga elétrica também não é criada ou destruída, ela é apenas transferida de um corpo para outro. E as três formas principais por qual essa transferência ocorre são atrito, contato e indução, que eu vou explicar cada uma separadamente agora. Bom, eletrização por atrito. Foi um dos primeiros processos que se teve conhecimento. Foi descoberto no século VI a.C., por Tales de Mileto. Ele concluiu que, quando dois corpos fossem atritados, poderiam ser atraídos pedaços de palha e de pena. Posteriormente, esse estudo foi aprofundado, obviamente, e hoje em dia é possível comprovar que, quando dois corpos são atritados, um deles fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. A série triboelétrica é uma listagem daqueles materiais que, durante a eletrização por atrito, ficam carregados positivamente até os que ficam carregados negativamente. Outro processo capaz de eletrizar um corpo é a partir da eletrização por contato. Ou seja, se dois corpos condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são colocados em contato, a carga elétrica tende a se estabilizar, redistribuindo a carga entre eles, ou seja, ambos ficarão com a mesma carga e com o mesmo. Eletrização por indução. Bom, esse processo de eletrização ele é totalmente baseado no princípio de atração e repulsão entre os corpos, já que ele ocorre basicamente com a aproximação de um corpo eletrizado, que é o corpo indutor, a um corpo neutro, que é o corpo induzido. O processo é dividido por três etapas, que eu vou ler porque são etapas complexas. Primeiramente, um bastão eletrizado é aproximado de um condutor inicialmente neutro. Pelo princípio de atração e repulsão, os elétrons livres do induzido são atraídos ou repelidos, dependendo do sinal da carga do indutor. O próximo passo é ligar o induzido à terra, ainda na presença do indutor. Então, desliga-se o induzido da terra, fazendo com que a sua única carga seja do sinal oposto ao do indutor. Após retirar-se o indutor nas proximidades e o induzido estará eletrizado com sinais opostos à carga do indutor e as cargas se distribuem por todo o corpo. Ou seja, quando você aproxima um bastão eletrizado de uma bolinha, por exemplo, um pêndulo eletrostático, essa bolinha ela está neutra e o bastão provavelmente eletrizado positivamente. Quando tu aproxima aqui a bolinha, aqui é o bastão. Quando tu aproxima o bastão da bolinha, ela será atraída ou repelida. Irá depender da carga. Ocorrerá nessa bolinha uma polarização, ou seja, elétrons para um lado. Não digo prótons para o outro totalmente, porque os prótons não se movem, mas os elétrons correrão todos para um lado apenas da bolinha, o qual ocorrerá polarização, então deverá haver esse processo de ligação com a Terra para que ela permaneça apenas com a carga contrária ao do bastão.